Cancelar a reserva da minha sogra. Preciso de 5 quartos para minha família. A voz de Kendra cortou o saguão como uma faca. Ethan, meu recepcionista, hesitou com o telefone na mão, perdendo toda a cor do rosto. Deixe-me chamar o dono, disse ele. E naquele momento, atravessei a entrada principal do hotel com a minha mala. Nossos olhares se cruzaram. O pânico, em seu olhar, me disse tudo. Caminhei em direção ao balcão, sentindo o chão se mover sob meus pés. Olá, Kendra, eu disse em voz alta, o suficiente para que ela me ouvisse pelo viva voz. Qual o problema? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir sua respiração ofegante do outro lado da linha. Então, um clique. Ela desligou. Ethan me olhava como se tivesse acabado de presenciar um acidente de carro. E talvez tivesse mesmo, porque o que estava prestes a acontecer iria destruir o pouco que restava da minha família. Peguei o telefone das mãos trêmulas de Ethan e disquei o número de Kendra. 1, 2, 3 toques. Ela atendeu, mas não disse nada. Eu apenas ouvi sua respiração agitada. Te vejo em 20 minutos. Eu disse a ela com uma calma que não sentia. Aqui no meu hotel. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meu coração batia tão forte que achei que todos no saguão pudessem ouvi-lo. Olhei para Ethan e dei a ele uma instrução simples. Prepare a sala de reuniões e o café. Muito café. Ele assentiu e desapareceu em direção aos fundos do prédio. Fiquei sozinha no saguão, cercada por o lugar que construí com minhas próprias mãos, sentindo como se tudo que tentei proteger estivesse prestes a explodir. 20 minutos. Esse foi todo o tempo que tive para me preparar mentalmente para o confronto que evitei por 5 anos. Subi para meu escritório no segundo andar, deixei a mala perto da porta e sentei-me à escrivaninha de madeira que pertencera ao meu falecido marido. Da janela, eu podia ver o estacionamento. Eu sabia que Kendra chegaria. Ela não tinha escolha. Ela havia sido exposta, presa em sua própria armadilha. E algo me dizia que ela não viria sozinha. Meu nome é Beatriz. Tenho 65 anos, e cada ruga no meu rosto conta uma história de sobrevivência. Este hotel, estas paredes cor de marfim, estes pisos de mármore cinza, este jardim com vista para o oceano, eu construí tudo isso sozinha. Depois que meu marido morreu, 8 anos atrás, depois que Ryan se casou com Kendra, 5 anos atrás, depois que minha vida se tornou uma série interminável de cenas familiares, onde eu era tratada como um móvel velho que ninguém sabe onde colocar, invisível, irrelevante, um fardo, Kendra nunca me deu ouvidos. Ela sentia desprezo por mim. Desde o primeiro dia em que a conheci, quando Ryan a trouxe para casa com aquele sorriso nervoso que me alertava que meu filho não me pertencia mais completamente, ela analisava cada palavra minha, cada gesto, avaliando se eu era sofisticada o suficiente para o seu círculo social, minha casa modesta no subúrbio, minhas roupas simples, meu jeito direto de falar. Nada disso se encaixava na imagem perfeita que ela havia criado para a própria vida. E eu definitivamente não me encaixava na imagem que ela queria projetar como esposa de Ryan. Sua mãe é antiquada, disse ela certa vez a Ryan, pensando que eu não a estava ouvindo. Estávamos na minha cozinha, eu preparando o jantar enquanto eles conversavam na sala de estar. Mas quando tivermos filhos, acho que seria melhor se eles passassem mais tempo com a minha família, sabe? Para terem influências melhores. Ryan não disse nada. Aquele silêncio doeu mais do que qualquer insulto direto. Meu filho, o menino que criei sozinha após a morte do pai dele. O jovem a quem ensinei que a dignidade não tem preço, permaneceu em silêncio enquanto sua esposa me apagava de seu futuro. Depois daquela noite, algo se quebrou dentro de mim. Não foi nada dramático. Não houve gritos nem portas batendo. Foi mais silencioso e mais devastador.
Foi a decisão de parar de implorar por amor, de parar de aparecer na vida deles esperando migalhas de atenção. Peguei minhas economias, vendi a casa onde Ryan cresceu, fiz empréstimos que sabia que levariam anos para pagar e comprei este terreno abandonado com vista para o oceano. Todos pensaram que eu tinha enlouquecido. Uma mulher da sua idade abrindo um negócio hoteleiro. Você está louca, Beatrice, eles me disseram. Talvez eu estivesse louco, mas era a minha loucura, o meu projeto, a minha fuga. Levei 3 anos para transformar aquelas ruínas em um hotel boutique de 12 quartos. Contratei arquitetos, designers, trabalhei lado a lado com operários da construção civil e pintores. Aprendi sobre licenças, impostos, marketing digital e mídias sociais. Eu me levantava todas as manhãs às 5 horas, trabalhava até a escuridão me obrigar a parar e recomeçava tudo no dia seguinte. A dor física era bem-vinda. Isso me distraiu da outra dor, aquela que não tinha curativos nem analgésicos. A dor de saber que meu filho escolheu agradar a esposa em vez de manter um relacionamento comigo. Ryan compareceu sozinho à inauguração. Kendra estava com uma enxaqueca terrível. Ele percorreu as instalações em silêncio, tocando as paredes como se não pudesse acreditar que eu tivesse conseguido aquilo. Mãe, isso é incrível! Ele finalmente me disse. E por um instante vi meu filho de verdade, não a versão diluída que Kendra havia criado. Por que você não me contou que estava fazendo algo tão grandioso? Sustentei seu olhar. Porque você parou de perguntar sobre a minha vida há muito tempo. Ele partiu naquela mesma noite. Ele não me visitou novamente por 3 anos, até agora. Até essa reserva que eu havia feito para ambos era minha última cartada desesperada. Eu havia lhe escrito um e-mail simples. O hotel está completando 3 anos. Gostaria que comemorássemos juntos. Reservei a suíte principal para você apenas por um fim de semana. Ryan, por favor. Sua resposta chegou 2 dias depois. Estarei lá, mãe. 3 palavras que me fizeram chorar no teclado do meu computador. 3 palavras que me devolveram a esperança. 3 palavras que Kendra tentara destruir com um único telefonema. Olhei para o meu relógio. Passaram-se 12 minutos. Um carro prateado entrou no estacionamento, derrapando levemente na brita. Kendra saiu do veículo com movimentos rápidos, seus cabelos escuros perfeitamente penteados, mesmo em meio à crise. Ela estava usando um vestido verde esmeralda que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Ethan. Ela bateu a porta do carro com tanta força que ouvi o baque do meu escritório. Mas ela não estava sozinha. Ryan saiu do banco do passageiro. Meu coração parou. Meu filho estava ali, pálido, ombros caídos, caminhando 3 passos atrás da esposa como uma criança repreendida. Kendra parou em frente à entrada principal, alisou o vestido, ergueu o queixo e entrou. Ryan a seguiu. Nenhum dos dois sabia que eu os observava de cima. Nenhum dos dois sabia que esse confronto não terminaria da maneira que esperavam. Peguei meu telefone, respirei fundo e disquei o ramal para falar com a recepção. Ethan, mande-o subir. Desci as escadas com passos calculados, cada um deles ideal para não demonstrar o terremoto que eu sentia por dentro. Kendra estava parada no centro do saguão, olhando ao redor como se estivesse avaliando o local para uma crítica mordaz. Ryan permaneceu perto da porta, com as mãos nos bolsos, o olhar fixo no chão de mármore, quando meus passos ecoaram no último degrau. Ambos se viraram. A expressão de Kendra passou de choque à indignação em menos de 1 segundo. Você, disse ela, como se aquela única palavra fosse uma acusação completa. Respondi, parando a 3 metros de distância. O dono do hotel para o qual você acabou de ligar para cancelar minha reserva. Kendra abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Pela primeira vez em 5 anos, via sem palavras. Foi quase satisfatório. Quase. Porque quando nossos olhares se encontraram, toda aquela satisfação evaporou. Meu filho me olhava com uma mistura de confusão e algo pior, vergonha.
não pela esposa, mas por mim. Como se eu fosse a culpada por existir, por ter sucesso, por não ter simplesmente desaparecido de suas vidas. Mãe, disse ele finalmente, e aquela palavra soou mais como um pedido de desculpas do que uma saudação. Não sabíamos que era você. Você não nos disse que era a dona. Eu ri. Foi uma risada curta e amarga que surpreendeu até a mim. Eu não te disse, Ryan. Enviei o convite pelo e-mail oficial do hotel. O nome está no site, nas redes sociais, em todas as faturas. Beatrice Alvarado, proprietária e fundadora. Em que momento, durante esses 3 anos, você se deu conta de que precisava saber o que eu estava fazendo, onde eu morava, qual era o meu trabalho, como eu pagava as minhas contas? O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia senti-lo pressionando minha pele. Kendra foi a primeira a se recompor. Claro que sim. Ela sempre fora boa em se recompor rapidamente e em transformar qualquer situação em vantagem. Beatriz, disse ela, e o jeito como pronunciou meu nome com aquela condescendência estudada me fez cerrar os punhos. Claramente, houve um mal-entendido. Eu não sabia que este era o seu hotel. Se eu soubesse, obviamente nunca teria feito isso. Nunca teria tentado cancelar minha reserva para dar os quartos para a sua família, interrompi. Essa é a versão. Vamos nessa. Dei um passo em sua direção, depois outro. Kendra recuou instintivamente. Diga-me, Kendra, qual é exatamente o mal-entendido? A parte em que você ligou exigindo o cancelamento da minha reserva sem nem me consultar? Ou a parte em que você presumiu ter o direito de se desfazer de algo que não lhe pertence? Minha família virá me visitar, disse ela, erguendo o queixo e recuperando o fôlego. São 5 pessoas importantes que precisam de hospedagem neste fim de semana. Eu não sabia que você tinha planos aqui. Pensei que Ryan tivesse reservado este lugar para nós e que você simplesmente tivesse se convidado. A audácia daquela declaração me deixou sem ar por um momento. Eu me convidei para o meu próprio hotel, para a reserva que eu mesma fiz. A capacidade dessa mulher de distorcer a realidade era de nível olímpico. Kendra, já chega, murmurou Ryan. Mas sua voz não tinha força. Era o murmúrio de alguém que havia desistido de lutar há muito tempo. Ela o ignorou completamente. Olha, Beatriz, eu sei que as coisas entre nós estão tensas, mas esta é uma oportunidade perfeita. Para recomeçar do zero, minha família está ansiosa para ver o lugar onde Ryan e eu vamos passar o fim de semana. Eles são pessoas muito importantes. Minha mãe, meus tios, pessoas influentes. Isso poderia ser uma excelente publicidade para o seu pequeno negócio. Pequeno negócio. Essas 2 palavras continham todo o veneno que ela vinha guardando há anos. Este hotel custou $250.000, entre a compra do terreno, a construção e a mobília. Eu contratei um arquiteto premiado, designers de interiores renomados, importei móveis e decoração. As avaliações online nos deram 5 estrelas. Fomos mencionados em revistas de viagem. Pequeno negócio. Como se 3 anos da minha vida, cada centavo das minhas economias, cada noite em claro pudessem ser reduzidos a essas 2 palavras condescendentes. Este pequeno negócio vale mais do que a casa onde você e Ryan moram, eu disse calmamente. Este pequeno negócio gera mais dinheiro em 1 mês do que Ryan ganha em 3. Então, não, Kendra. Eu não preciso de publicidade da sua mãe ou dos seus tios importantes. O que eu precisava era de um fim de semana com meu filho. Algo que aparentemente é pedir demais. Ryan finalmente se mexeu. Ele caminhou em minha direção. Com aqueles passos, lembrei-me de quando ele era menino, quando tinha feito algo errado e vinha se confessar. Mãe, escuta. A Kendra não quis dizer isso. A família dela realmente vem neste fim de semana. Eles estão planejando isso há meses. Podemos remarcar, né? Podemos vir em outro fim de semana, qualquer um que você quiser. Eles estão planejando isso há meses, repeti, sentindo algo dentro de mim começar a se quebrar.
Ryan, eu te mandei o convite há 6 semanas. Você confirmou há 4 semanas. Em que momento dessas 4 semanas você pensou em mencionar que os planos tinham mudado? Ou você nunca teve a intenção de vir? Foi mais fácil confirmar e depois cancelar no último minuto do que me contar a verdade? Não é isso, ele disse. Mas o jeito como ele evitava meu olhar dizia o contrário. É que a Kendra me contou sobre a família dela alguns dias atrás, e eu pensei que poderíamos juntar as duas coisas. Todo mundo junto. Uma grande reunião de família. Uma reunião de família com a família da Kendra no meu hotel durante o fim de semana. Eu tinha planejado me reconectar com meu filho. O nível de delírio era quase impressionante. E quando você ia me contar que sua esposa tinha convidado mais 5 pessoas para a minha reserva? Perguntei. Quando elas aparecessem com as malas. Ou você ia me deixar descobrir quando a Kendra ligasse para cancelar, como acabou de fazer? Kendra soltou um suspiro dramático. Pelo amor de Deus, Beatrice, você está exagerando tudo isso. Eu estava apenas tentando modificar uma reserva. Será que todo esse teatro é mesmo necessário? Teatro? Outra palavra cuidadosamente escolhida para minimizar o que ela havia feito. Voltei-me completamente para ela, esquecendo-me de Ryan por um instante. Não, Kendra. Você não tentou fazer nenhuma modificação. Você ligou, exigindo o cancelamento da minha reserva, sem meu conhecimento ou consentimento. Isso não é uma modificação. Isso é tentativa de furto. E se Ethan não tivesse sido esperto o suficiente para hesitar, se eu não tivesse chegado naquele exato momento, o que teria acontecido? Você teria aparecido com sua família e simplesmente me expulsado? Você teria me deixado na rua enquanto desfrutava dos quartos que eu paguei? Ninguém ia te deixar na rua, disse Kendra. Mas a sua voz havia perdido a força. Eu só pensei que, já que é o seu hotel, você poderia facilmente conseguir outro quarto, ou ficar na sua casa, ou onde quer que você more agora, como se nos últimos 3 anos eu tivesse vagado sem rumo, como se este hotel não fosse também a minha casa. Eu moro aqui. Eu queria gritar com ela no quarto do quarto andar, que ninguém pode reservar porque é meu. Mas eu não lhe dei essa informação. Ela não merecia saber mais nada sobre a minha vida. Este fim de semana é importante para mim, eu disse. E eu odiei como minha voz falhou um pouco na última palavra. Não se trata apenas de uma reserva. É o aniversário deste lugar. É a minha forma de celebrar o fato de ter sobrevivido, de ter construído algo bonito depois de perder tudo. E eu queria compartilhar isso com meu filho, só com ele, sem interrupções, sem plateia, sem ter que fingir que somos uma família feliz na frente de estranhos. Olhei diretamente para Ryan, mas parece que isso é pedir demais. Ryan abriu a boca para responder, mas Kendra o interrompeu colocando a mão em seu braço. Aquele gesto, aquele maldito gesto, eu já tinha visto 1000 vezes. O jeito como ela o tocava quando queria silenciá-lo, controlá-lo, lembrá-lo de quem realmente mandava. E o pior é que funcionou. Meu filho fechou a boca como uma criança obediente. Beatrice, acho que você está sendo incrivelmente egoísta, disse Kendra, e a palavra me atingiu como um tapa. Minha família vem planejando esta viagem. Eles já pagaram as passagens aéreas. Eles tiraram uma folga do trabalho. Você vai mesmo estragar tudo isso por causa de um capricho seu de passar um fim de semana sozinha com o Ryan? Ele mora aqui nesta cidade. Você pode vê-lo quando quiser. Eu ri. Foi uma risada seca e oca que ecoou estranhamente no saguão vazio. Sempre que eu quiser. Kendra, a última vez que vi meu filho foi há 11 meses. 11 no dia do aniversário dele, por 20 minutos, em um restaurante onde você não parava de checar o celular e ele não parava de se desculpar por ter que ir embora mais cedo porque você tinha compromissos antes disso. 8 meses no Natal. 30 minutos na sua casa, onde eu fiquei sentado na sala de estar como se fosse um vendedor chato.
Então não me diga que posso vê-lo quando quiser, porque é mentira, e nós dois sabemos disso. O rosto de Kendra endureceu. Algo em minhas palavras tocou em um ponto sensível. Bom, deixe doer. Se você não vê o Ryan com mais frequência, é porque você decidiu se afastar. Você vendeu sua casa. Você se mudou para muito longe para iniciar este projeto. Foi você quem escolheu o hotel em vez da família. Cada acusação era uma flecha envenenada, concebida para me fazer sentir culpado. E por um segundo, quase funcionou. Quase. Até que me lembrei de todas as vezes em que tentei entrar em contato. Todos os convites recusados, todas as ligações não atendidas, todos os "estamos tão ocupados, mãe", que Ryan repetia como um mantra decorado. Eu não escolhi este hotel em detrimento da minha família, disse eu, sentindo a raiva que vinha reprimindo há anos começar a ferver. Construí este hotel porque não tinha mais família. Porque meu filho decidiu que manter a esposa feliz era mais importante do que manter um bom relacionamento com a mãe. Porque todas as vezes que tentei visitar, você encontrou um motivo para que a visita fosse curta, constrangedora ou cancelada de vez. Porque me cansei de implorar por migalhas de atenção do meu próprio filho. Isso não é justo! Exclamou Ryan, finalmente encontrando sua voz. Eu nunca te pedi para ficar longe. Eu nunca disse que não queria te ver. Girei em sua direção com tanta força que ele deu um passo para trás. Não, Ryan, você nunca disse isso. Esse é exatamente o problema. Você nunca disse nada. Quando Kendra comentou que minhas roupas estavam fora de moda, você não disse nada. Quando ela deixou claro que eu não era bem-vindo nos jantares dela com os amigos, você não disse nada. Quando a família dela me tratava como se eu fosse um empregado doméstico nas reuniões, você não dizia nada. Seu silêncio disse tudo. Vi a culpa cruzar o seu rosto. Bom, deixe-o sentir isso. Que ele carregue o peso de todos aqueles momentos em que escolheu o conforto em vez da coragem. Mãe, eu não sabia que você se sentia assim, disse ele. Mas até mesmo essas palavras soaram ensaiadas, como se ele as tivesse dito 1000 vezes em conversas semelhantes. Se você tivesse me dito isso, eu teria me aproximado mais dele. Estávamos a centímetros de distância. Conseguia ver as pequenas rugas ao redor dos seus olhos, os primeiros fios de cabelo grisalhos começando a aparecer nas têmporas. Meu menininho, meu filho, o homem em que ele se transformou, e que eu já não reconhecia completamente. Eu te disse, Ryan, sussurrei, não com palavras, porque você nunca me deu a chance de ter uma conversa de verdade com você. Mas eu te contei de todas as maneiras possíveis. Toda vez que eu ligava, você encerrava a conversa em 5 minutos. Toda vez que eu perguntava sobre sua vida, você respondia com monossílabos. Toda vez que eu te convidava para alguma coisa e você dizia sim, mas depois cancelava. Tudo isso foi eu te dizendo que estava te perdendo e você escolheu não me ouvir. Kendra se colocou fisicamente entre nós. Suficiente. Isso é ridículo. Ryan, nós vamos embora. Claramente sua mãe está mais interessada em fazer você se sentir culpado do que em resolver isso como adultos. Ela tentou pegar na mão do meu filho, mas algo aconteceu. Algo que eu nunca tinha visto antes. Ryan se afastou. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas ambos o notamos. Os olhos de Kendra se arregalaram em surpresa e algo mais: temer. Porque talvez pela primeira vez, meu filho não estivesse seguindo o roteiro dela automaticamente. Só me dê um minuto, Kendra, disse Ryan com a voz cansada. Só um minutinho a sós com a minha mãe. Ela olhou para ele como se ele lhe tivesse dado um tapa. Com licença. Seu tom era de advertência. A voz que ela usou quando ele estava prestes a cruzar uma linha invisível. Kendra, por favor, só um minuto. Esperei que ela recusasse. Esperei que meu filho cedesse, como sempre fazia. Mas desta vez, Ryan sustentou o olhar dela. E depois do que pareceu uma eternidade, Kendra deu meia volta e caminhou em direção à entrada,
seus saltos batendo no mármore com uma fúria contida. Ela parou na porta sem se virar. 5 minutos, disse ela. Estarei no carro. A porta se fechou atrás dela com um baque que ecoou pelo prédio. Ficamos sozinhos, mãe e filho, com 3 anos de silêncio entre nós. Ryan passou as mãos pelo rosto, um gesto que reconheci do seu pai, algo que ele fazia quando se sentia sobrecarregado. Não sei o que dizer, mãe, admitiu ele finalmente. Tudo o que você disse é verdade. E me perdoe, Deus, me perdoe mesmo. Pedir desculpas foi fácil. Pedir desculpas não custou nada. O que eu precisava eram respostas. Por que, Ryan? Por que você deixou isso acontecer? Seu pai morreu há 8 anos. Eu era tudo o que você tinha. E você me abandonou por uma mulher que claramente não me suporta. Eu não te abandonei, ele protestou fracamente. É que a Kendra é minha esposa. Eu tenho que escolhê-la. É assim que o casamento funciona. Sentei-me em uma das poltronas do saguão porque minhas pernas não aguentavam mais. Escolha ela em vez de mim. Seu pai nunca me fez escolher entre ele e sua avó. Casamentos saudáveis não exigem que você corte laços com sua família de origem, mas você permitiu. Toda vez que ela criticava algo sobre mim, você ficava quieto. Toda vez que ela cancelava uma visita, você simplesmente aceitava. Sabe o que isso me disse? Que eu não valia a pena lutar. Ryan afundou na poltrona em frente à minha. Havia tanta dor em seu rosto que quase me fez voltar atrás em tudo o que eu disse, quase. A Kendra pode ser difícil, ele disse finalmente. Quando as coisas não saem do jeito dela, ela se torna impossível. Ela faz escândalos. Ela chora. Ela ameaça ir embora. Ela me dá... O silêncio se prolongou por dias. É mais fácil agradá-la do que confrontá-la. Cada palavra era uma confissão e também uma desculpa. Então, você me sacrificou para manter a paz no seu casamento? Perguntei lentamente. Eu me tornei o dano colateral da sua decisão de evitar conflitos. Não vejo dessa forma, ele respondeu. Mas não me encarou. Eu só tentei manter um equilíbrio para que vocês dois fossem felizes. Inclinei-me para a frente. Ryan, olhe para mim. Ele finalmente olhou. Seus olhos estavam marejados. Você não pode fazer 2 pessoas felizes quando uma delas exige que a outra não exista. Isso não é buscar equilíbrio, é se render. E você escolheu se render a ela em vez de defender o que tínhamos. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia ouvir o relógio de parede ticando. Conseguia ver através das janelas o carro onde Kendra esperava, provavelmente contando cada segundo daqueles 5 minutos. Quando foi a última vez que você foi realmente feliz com ela? Perguntei de repente. A pergunta o pegou de surpresa. O quê? Seu casamento com Kendra? Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente feliz? Não me sinto confortável, mas também não me resigno. Feliz? Ryan ficou em silêncio por um longo tempo. Achei que ele não fosse responder. Então, quase num sussurro, ele disse: Não me lembro, mãe. E isso me apavora. Aquelas palavras pairaram no ar como um peso morto. Meu filho acabara de admitir que não se lembrava da última vez que fora feliz com a esposa. E o jeito como ele disse isso, com aquela vozinha derrotada, partiu meu coração de uma forma que nenhum insulto da Kendra jamais conseguiria. Ryan, comecei, mas ele ergueu a mão para me interromper. Não, mãe, não me olhe assim. Não com pena. Já recebo atenção suficiente nisso toda vez que me olho no espelho. Ele se levantou e caminhou até as janelas com vista para o jardim. Daqui, o oceano parecia calmo, com ondas pequenas e constantes. Que ironia! O mar estava calmo enquanto nossas vidas desmoronavam. Os primeiros meses foram bons, disse ele, falando mais para si mesmo do que para mim. Kendra era encantadora, divertida e apaixonada. Ela me fazia sentir importante, como se eu fosse a única pessoa no mundo que importava. Mas depois do casamento, algo mudou. Ou talvez nada tenha mudado.
Talvez eu só tenha começado a enxergar o que sempre esteve ali. Ele se virou para mim. Tudo começou com pequenas coisas. Ela criticava minhas roupas. Ela dizia que meus amigos eram chatos. Ela sugeria que eu não deveria almoçar com meus colegas de trabalho com tanta frequência, pois eu estava perdendo tempo em vez de progredir na minha carreira. Cada sugestão parecia razoável por si só. Mas juntos, eles me transformaram em alguém que eu nem reconheço. Eu queria correr até ele, abraçá-lo como quando ele era criança e tinha pesadelos. Mas eu permaneci sentado. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava que ele dissesse em voz alta o que vinha escondendo há anos. E eu, mãe, fui a maior idiota de todas. Porque quando tudo começou com você, quando ela começou a fazer comentários sobre seu jeito de falar, sua casa, seu trabalho, eu não te defendi. Pensei que estava sendo neutro. Pensei que, se eu não tomasse partido, vocês dois acabariam encontrando uma maneira de se entender. Seu riso era amargo, como se a neutralidade diante do abuso fosse uma virtude em vez de covardia. Por que você fica? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Se você está tão infeliz, se sabe que ela está te mudando, por que ainda está lá? Ryan esfregou os olhos com o punho cerrado. Porque tenho 32 anos e fracassar no meu primeiro casamento seria devastador. Porque as nossas vidas estão completamente entrelaçadas. Conta bancária conjunta, casa em nome de nós dois. Todos os nossos amigos são casais que ela escolheu. Porque sempre que penso em ir embora, ela de alguma forma pressente e se transforma na mulher por quem me apaixonei. Apenas o tempo suficiente para me fazer duvidar. Porque estou cansada, mãe. Estou muito cansado. A porta da frente se abriu violentamente. Kendra entrou como um furacão, vestida de esmeralda. O tempo acabou, ela anunciou. Ryan, nós vamos agora. Mas meu filho não se mexeu. Pela primeira vez em provavelmente anos, ele permaneceu exatamente onde estava. Ainda estamos conversando, Kendra. A temperatura no saguão pareceu cair 10 degrees. Desculpe, o que você disse? Seu tom de voz era perigosamente baixo. Eu reconheci aquela voz. Era a voz que precedia as cenas que Ryan havia mencionado. As lágrimas, as ameaças, o castigo silencioso. Eu disse: Ainda estamos conversando, repetiu Ryan. E embora sua voz tremesse, ele não recuou. Eu e minha mãe temos muito o que conversar. Coisas que deveriam ter sido ditas há anos. Kendra olhou para mim como se eu fosse veneno. É claro que já começou. A clássica manipulação materna. Fazer você se sentir culpado, me pintar como o vilão, te convencer de que seu casamento é uma prisão. Fico pensando quanto tempo ela levou para chorar. A frieza com que ela analisou a situação foi arrepiante, como se tudo fosse um jogo previsível em que ela já conhecesse todas as jogadas. Ninguém chorou, eu disse, levantando-me. Acabamos de ter uma conversa franca, algo que aparentemente não acontece com frequência no seu casamento, riu Kendra. Foi um som curto e agudo. Honesta? Que palavra interessante vinda de você, Beatriz. Você contou ao Ryan a parte honesta, aquela em que vendeu a casa onde ele passou a infância sem nem consultá-lo? Aquela em que você tomou decisões unilaterais sobre a sua vida e depois o culpou por não estar presente? Ela tocou num ponto sensível. Eu sabia disso, e ela também, porque sorriu satisfeita. Aquela casa era minha, respondi. Meu marido a deixou para mim, não para o Ryan. Eu tinha todo o direito de vendê-la. Kendra deu um passo em minha direção. Tecnicamente, sim. Legalmente, sim. Mas emocionalmente, Beatriz, aquela casa guardava todas as memórias da infância dele. O quarto onde ele cresceu. O quintal onde o pai o ensinou a andar de bicicleta. E você a vendeu para financiar seu projeto de vaidade. Este hotel, seu grande gesto, sua maneira de provar ao mundo que você não era apenas mais uma viúva. Cada palavra era uma facada calculada. Mas havia verdade nelas, uma verdade distorcida e venenosa,
mas verdade mesmo assim. Eu vendi aquela casa porque cada cômodo me lembrava do que eu havia perdido, disse, sentindo minha voz falhar. Meu marido morreu naquela casa. Casa no nosso quarto. Eu o encontrei lá uma manhã. Você tem ideia de como é acordar todos os dias no lugar onde a pessoa que você mais amou deu seu último suspiro? Aquela casa deixou de ser um lar e se tornou um mausoléu. Eu precisava sair de lá, ou ia me afogar em lembranças. O rosto de Ryan se contorceu. Mãe, eu. eu não sabia. Você nunca me contou isso. Claro, eu não tinha contado a ele porque ele estava tão absorto em sua nova vida com Kendra que nunca perguntou por que eu realmente precisava vender. Ele nunca perguntou como eu estava lidando com o meu luto. Ele simplesmente presumiu que era uma decisão financeira fria. Há muitas coisas que você não sabe, Ryan, eu disse suavemente. Porque você parou de perguntar há muito tempo. Kendra não se comoveu com o momento emocional. Linda história. Muito tocante. Mas isso não muda o fato de que estamos aqui para resolver um problema prático. Minha família chega em 2 dias. Preciso de 5 quartos. Este hotel tem 12. Matematicamente, deveria ser simples. A audácia era impressionante. Depois, apesar de tudo o que tinha acontecido, ela ainda acreditava que conseguiria o que queria. A resposta é não, eu disse firmemente. Este hotel está lotado neste fim de semana. Não tenho 5 quartos disponíveis para a sua família. Você está mentindo, disse Kendra imediatamente. Acabei de verificar seu site no carro. Vocês têm pelo menos 7 quartos disponíveis para este fim de semana. Cruzei os braços. Eu já tinha feito isso há 10 minutos. Pedi para o Ethan marcar esses quartos como indisponíveis. Agora estamos oficialmente lotados. Vi o exato momento em que Kendra entendeu que tinha perdido. Seu rosto passou da descrença à fúria em um segundo. Você não pode fazer isso. Isso é abuso de poder. É uma vingança mesquinha. É o meu hotel, respondi simplesmente. Posso fazer o que quiser com os meus quartos. E decidi que este fim de semana, como planejado originalmente, será apenas para mim e meu filho, se ele ainda quiser ficar, é claro. Todos os olhares se voltaram para Ryan. O pobre homem estava pálido, dividido entre duas forças opostas. Eu podia ver a guerra interna em sua expressão. A parte dele que queria ficar, que queria recuperar o que tínhamos perdido, e a parte que fora condicionada durante anos a nunca, jamais, contradizer sua esposa. Ryan, disse Kendra, e sua voz havia mudado completamente. Não era mais autoritária. Era suave, vulnerável, com um toque de lágrimas. Minha família já comprou as passagens aéreas. Eles já cancelaram os outros planos. Se eu disser agora que não temos onde ficar, vai ser humilhante. Minha mãe vai achar que eu não consigo nem organizar um simples fim de semana em família. Por favor, podemos encontrar outro hotel nas proximidades para sua mãe. Uma tão boa quanto. Nós pagaremos. Não seria melhor assim? Todos felizes. Foi brilhante, tenho que admitir. A maneira como ela passou da agressividade à súplica. A forma como ela transformou tudo em uma questão de família, humilhação e necessidades. Nunca se tratava do que Ryan precisava ou queria. Não vou para outro hotel, eu disse antes que meu filho pudesse responder. Este é o meu hotel. Esta foi a minha reserva, e não vou ser desalojado do meu próprio espaço para acomodar a sua família, que, aliás, nunca demonstrou o menor interesse em me conhecer em 5 anos de casamento. Por que você nunca se deu ao trabalho de conhecê-los? Retrucou Kendra. Sempre com essa sua atitude de mártir, sempre se fazendo de vítima. Algo dentro de mim se quebrou. Talvez tenha sido o acúmulo de anos de pequenos insultos. Talvez tenha sido ver meu filho tão destruído. Talvez tenha sido simplesmente que eu não tinha mais nada a perder. Sabe de uma coisa, Kendra? Você tem razão. Eu não me esforcei para conhecer sua família. Quer saber por quê? Porque na primeira e única vez que os encontrei,
Sua mãe me perguntou se eu era a governanta do Ryan. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o som do oceano pareceu parar. Ryan estava me encarando com os olhos arregalados. Na sua festa de noivado, Kendra. Lembra daquele jantar chique naquele restaurante caro que sua família escolheu? Eu apareci com o vestido mais bonito que eu tinha, um vestido coral que eu havia comprado especialmente para a ocasião. Sua mãe me viu e, sem nem se apresentar, disse: "Com licença, pode me trazer mais água?" Quando expliquei que eu era a mãe do noivo, sabe o que ela fez? Ela riu. Ela riu e disse: "Ai, meu Deus, que vergonha!" É que suas roupas são tão simples que Kendra empalideceu. Não aconteceu assim, ela murmurou. Mas sua voz não tinha convicção. Aconteceu exatamente assim, continuei, sentindo anos de humilhação reprimida virem à tona. E seu tio Mark, aquele que você disse que tem tantas conexões importantes, passou a noite inteira me perguntando se eu já tinha terminado o ensino médio. Quando lhe contei que tinha um diploma universitário em administração de empresas de uma universidade estadual, ele deu uma risadinha e disse: "Bem, as universidades estaduais dão diploma para qualquer um hoje em dia." Sua prima Jessica me perguntou se meu vestido era de brechó. E você, Kendra, ficou lá a noite toda ouvindo cada comentário, vendo cada olhar de desprezo, e não disse uma única palavra em minha defesa. Ryan também não disse nada, respondeu ela na defensiva. Mas era um argumento fraco, e ela sabia disso. Você tem razão. Ryan também não disse nada. E naquela noite, no carro a caminho de casa, perguntei a ele por que ele permitia que me tratassem daquela maneira. Sabe o que ele me disse? Que a sua família era exatamente assim, muito direta, e que eu não deveria levar para o lado pessoal, que eles estavam acostumados a um certo padrão social e eu tive que entender que vinham de um mundo diferente. Eu me virei para meu filho. Foi naquela noite que comecei a perder a esperança de que você algum dia me defenderia. Ryan tinha lágrimas nos olhos. Mãe, eu fui um idiota. Eu sei, mas eu estava tão desesperada para me encaixar no mundo deles, para ser boa o suficiente para a Kendra, que deixei que tratassem a única pessoa que sempre esteve lá por mim como lixo. Kendra emitiu um som de frustração. Por favor, isso é muito dramático. Minha família tem padrões elevados. Sim. É crime querer o melhor para o meu marido? Querer que ele se associe a pessoas bem-sucedidas e ambiciosas que possam abrir portas para ele. O que sua família tem não são padrões elevados, eu disse com a voz ríspida. O que eles têm é classismo, elitismo e uma crueldade disfarçada de honestidade. E você, Kendra, aprendeu muito bem com eles. Cada comentário sobre minhas roupas, meu jeito de falar, meu emprego antes deste hotel, tudo era sua maneira de me lembrar que eu não era boa o suficiente para pertencer ao seu círculo. Dei um passo em direção a ela, mas aqui está o ponto. Eu nunca quis pertencer ao seu círculo. Eu só queria ter um relacionamento com meu filho. Isso foi tudo. E vocês dois tornaram isso impossível. Kendra sustentou meu olhar. Pela primeira vez, vi algo por trás da fachada perfeita. Algo parecido com medo. Não sei do que você está falando. Eu nunca te impedi de ver o Ryan. Eu ri sem humor algum. Não. Você simplesmente tornou cada visita desconfortável. Você simplesmente agendou eventos importantes nos dias em que eu havia planejado vê-lo. Você ficava emburrada por dias sempre que ele mencionava me visitar. Você acabou de fazê-lo se sentir culpado por querer passar um tempo comigo. Tecnicamente, isso não o impede, Kendra. Isso é manipulação. E você fez isso muito bem. Ryan nem percebeu isso durante anos. É isso que ela faz. Mãe, disse Ryan de repente. Sua voz estava diferente agora. Mais firme em tudo. Com todos. Meu melhor amigo da faculdade. Elas parou de me ligar porque toda vez que ele ligava, Kendra encontrava um motivo para brigar comigo. Ela disse que Elias era uma má influência, que me fazia perder tempo.
que um homem casado não deveria andar com solteiros. A mesma coisa aconteceu com meus amigos da academia, com minha noite de pôquer, com praticamente todo mundo na minha vida que não foi aprovado por ela primeiro. Kendra deu um passo para trás como se tivesse sido atingida. Isso não é justo, Ryan. Eu só estava tentando te proteger de pessoas que não te faziam bem. Alias, era um festeiro que fazia você chegar tarde em casa. Naquela noite de pôquer, estávamos apostando dinheiro que não tínhamos. Eu só estava pensando no nosso futuro. A maneira como ela disse pareceu tão razoável, tão lógica. Era assim que a manipulação funcionava. Eu percebi isso. Não era óbvio. Não foi grosseria. Foi um processo cuidadoso, gradual, sempre envolto em carinho e amor. E o meu trabalho? Perguntou Ryan. E havia algo de novo em sua voz. Raiva. Quando me ofereceram aquela promoção há 2 anos, aquela que exigia viagens 2 vezes por mês. Você estava pensando no nosso futuro naquela época? Quando você chorou por 3 dias dizendo que eu estava escolhendo minha carreira em vez do nosso casamento? Quando você me fez sentir tão culpado a ponto de eu recusar a promoção? Isso era novidade para mim. Eu não sabia nada sobre uma promoção rejeitada. Pela expressão no rosto de Kendra, aquilo era território perigoso. Essa promoção significava que você ficaria fora de casa metade do mês, disse Kendra, elevando o tom de voz uma oitava. Isso significava que eu ficaria sozinha cuidando de tudo enquanto você viajasse. Que tipo de casamento é esse? Ryan passou as mãos pelos cabelos. Um casamento onde ambos apoiam a carreira um do outro. Um casamento onde você não precisa sacrificar todas as oportunidades de crescimento porque seu parceiro não suporta ficar sozinho por alguns dias. Ele olhou para mim. Essa promoção teria significado um aumento de $30.000 por ano. Mãe, precisávamos desesperadamente de $30.000 porque a Kendra tinha gasto nossas economias na reforma da casa. A casa precisava de uma reforma, gritou Kendra, deixando cair por completo a máscara de controle. Eu não conseguia mais morar naquele lugar antiquado com aqueles móveis horríveis que você comprou antes de me conhecer. O que nossos convidados deveriam pensar? Lá estava, a verdade nua e crua. Os convidados, as aparências, o que as outras pessoas iriam pensar. Na vida de Kendra, tudo girava em torno da aparência externa, independentemente de como ela se sentia por dentro. Você gastou $45.000 em reformas, disse Ryan em tom monótono. Os $45.000 que eu havia economizado durante 6 anos para dar de entrada em uma casa maior. Você gastou o dinheiro sem me consultar. E quando te confrontei, você chorou e disse que só queria deixar nossa casa bonita para mim. Que você não sabia que dinheiro era importante, que eu nunca te conto nada. E como você ia saber? Ele riu amargamente. E eu acreditei em você, ou me forcei a acreditar, porque a alternativa era admitir que você tinha mentido para mim, me manipulado e roubado de mim. Cada revelação era como descascar as camadas de uma cebola podre. E quanto mais se removia, pior ficava o cheiro. Kendra estava visivelmente tremendo. Não acredito que você está dizendo tudo isso na frente dela. Ela cuspiu as palavras, apontando para mim. Na frente de alguém que claramente quer destruir nosso casamento. Era exatamente isso que ela queria. Colocar você contra mim. Caminhei lentamente em sua direção. Kendra, me escute com atenção. Eu não preciso destruir seu casamento. Você já fez isso. Sou apenas uma testemunha dos escombros. Você não sabe nada sobre o meu casamento, ela disse. Mas sua voz havia perdido a força. Eu sei que meu filho não é feliz há anos. Eu sei que você o isolou de todos que o amam. Eu sei que você transformou cada decisão em uma batalha onde ele tem que escolher entre o que quer e te manter feliz. Sei que você gastou dinheiro que não tinha com aparências desnecessárias. E sei que agora você está mais preocupada em manter as aparências diante da sua família do que com o bem-estar emocional do seu marido. Cada ponto era um golpe e eu podia ver que estava fazendo efeito.
Você não entende, disse Kendra. E pela primeira vez, ouvi algo diferente em sua voz. Não era arrogância, era desespero. Minha família espera certas coisas de mim, sempre foi assim. Eu tenho que ser perfeita. Minha casa tem que ser perfeita. Meu marido tem que ser perfeito. Se eu falhar, se eu mostrar qualquer fragilidade, eles. Ela parou como se tivesse revelado demais. Mas era tarde demais. A porta estava aberta. Eles o quê, Kendra? Perguntei suavemente. Eles te criticam? Eles te fazem sentir que você não é suficiente? Eles te tratam da mesma forma que tratavam sua sogra? Seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas verdadeiras desta vez, não as estratégicas que ela usava para manipular situações. Você não entende. Minha mãe nunca está satisfeita. Nada do que eu faço é bom o suficiente. Minha irmã Evelyn é a perfeita. Aquela que casou com o médico. Aquela com a casa enorme. Aquela que dá festas onde pessoas importantes comparecem. Eu sou apenas a decepção. Aquela que casou com um gerente de nível médio em vez de um executivo. Aquela que não consegue nem organizar um fim de semana em família, sem estragar tudo. E lá estava. A vulnerabilidade que estava escondida sob camadas de crueldade. Kendra não era apenas a vilã desta história. Ela também era uma vítima. Uma vítima que escolheu perpetuar o ciclo em vez de quebrá-lo. Então, você decidiu fazer com o Ryan o que sua família faz com você, eu disse lentamente. Projetar toda essa pressão, essa necessidade de perfeição, essa insatisfação constante, transformá-lo em seu projeto para provar à sua mãe que você pode ter a vida perfeita. Kendra enxugou as lágrimas com raiva, como se estivesse brava consigo mesma por demonstrar fraqueza. Não é tão simples assim. Claro que é, Ryan interrompeu. Tudo faz sentido agora. As reformas excessivas, a insistência para que eu mudasse meu jeito de me vestir, os jantares com pessoas importantes onde você me desfilava como um troféu. Não se tratava de mim. Tratava-se do que eu representava para a sua família. Tratava-se de provar para a sua mãe que você também podia ter uma vida invejável. Ele sentou-se pesadamente na poltrona. Meu Deus, éramos apenas duas pessoas quebradas tentando preencher vazios que o outro jamais conseguiria preencher. O saguão estava envolto em um silêncio pesado. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo tudo em tons de laranja e rosa, lindo e triste ao mesmo tempo. Minha mãe chega amanhã, disse Kendra finalmente, sua voz quase um sussurro. Melissa, ela e o resto da família. Eu disse a eles que tínhamos reservado um hotel maravilhoso e que teríamos um fim de semana perfeito. Se eles chegarem e eu não tiver nada, se eu tiver que admitir, falhei até nisso. Sua voz falhou. Ela não precisava terminar a frase. Olhei para aquela mulher que havia tornado minha vida miserável por 5 anos, aquela mulher que havia afastado meu filho de mim. E tudo o que eu conseguia sentir era uma profunda tristeza, porque reconheci algo nela. Reconheci o peso das expectativas impossíveis. Reconheci a necessidade desesperada de provar o próprio valor. Eu havia sentido algo semelhante depois que meu marido morreu. A necessidade de provar que eu ainda era relevante, útil, valiosa. A diferença era que eu havia construído algo novo em vez de destruir o que eu tinha. Você já contou para sua mãe como se sente? Perguntei. Kendra me olhou surpresa com a pergunta. Contar o quê? Que os padrões impossíveis dela estão me matando. Que não importa o que eu faça, eu nunca serei a Evelyn. Ela simplesmente diria que estou sendo dramática, que eu deveria ser grata por ter uma família que se importa comigo. O jeito como ela disse isso, com aquela resignação amarga, me lembrou de como Ryan havia falado sobre sua própria situação. Os ciclos se repetiam. As feridas foram transmitidas.
Quando sua mãe chegar amanhã, eu disse lentamente, medindo cada palavra. O que você acha que vai acontecer? Kendra riu sem humor. Ela vai criticar tudo. O hotel, os quartos, a comida, o serviço. Ela vai comparar com o resort em que Evelyn se hospedou no mês passado. Ela sempre encontrará algo para criticar. Ela sempre faz isso. E então, pelos próximos 6 meses, em todas as reuniões familiares, ela mencionará casualmente como seu fim de semana foi decepcionante, como ela esperava mais. A descrição era tão específica, tão dolorosa, que até Ryan fez uma careta. E você vai passar o fim de semana inteiro tentando controlar o humor dela. Acrescentei, pedindo desculpas por coisas que não são sua culpa, tentando fazer com que cada momento seja perfeito para que talvez, só talvez, ela lhe dê uma migalha de aprovação. Estou errado? Kendra balançou a cabeça, com novas lágrimas escorrendo pelas bochechas. É exaustivo. Sempre foi assim. Mas ela é minha mãe. É a minha família. Não posso simplesmente cortar relações como ela fez. Mas nós dois sabíamos como aquela frase terminava. Assim como você fez com o Ryan, só que eu não rompi os laços. Fui interrompido. Há uma diferença entre estabelecer limites saudáveis e romper laços, eu disse. Eu nunca quis perder meu filho. Mas chegou a um ponto em que ficar por perto significava perder minha dignidade, minha saúde mental e meu senso de autoestima. Então me afastei para sobreviver, para construir algo que fosse meu, onde ninguém pudesse me fazer sentir pequena. Olhei em volta do saguão. Este hotel é o meu santuário, o lugar onde recuperei o meu poder. E sim, parte disso significava colocar uma distância física entre mim e minha dor. Ryan se levantou e caminhou até Kendra. Ele parou em frente a ela, estudando seu rosto como se a estivesse vendo pela primeira vez. Kendra, precisamos conversar. Uma conversa de verdade. Sem manipulações, sem lágrimas estratégicas, sem ameaças sobre o que realmente queremos, sobre se isto. Ele gesticulou entre eles. Ainda funciona, ou se estamos apenas nos agarrando à ideia do que achamos que um casamento deveria ser. Ela olhou para ele com olhos aterrorizados. Você está dizendo que quer o divórcio? Estou dizendo que quero honestidade, respondeu ele. De nós dois. Porque nessa versão em que eu ando pisando em ovos e você controla tudo através da culpa e do controle, isso não é um casamento. É uma prisão para nós dois. As palavras flutuaram entre eles, pesadas e definitivas. Kendra abriu a boca várias vezes, mas nada saiu. Finalmente, em voz muito baixa, ela disse: Não sei como ser diferente. É assim que eu sou. Foi assim que fui criada. Ryan assentiu lentamente com a cabeça. Eu sei, e essa é exatamente a questão. Você pode mudar? Você quer mudar? Porque não posso continuar vivendo assim. O sol já havia se posto completamente. Ethan acendeu discretamente as luzes do saguão, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tensão gélida no ar. Preciso pensar, disse Kendra por fim. Tudo isso é demais, muito rápido. Ela se virou para mim. Beatrice, eu sei que não tenho o direito de lhe pedir nada, não depois de tudo, mas minha família realmente chega amanhã. E eu realmente não tenho onde acomodá-los. Existe alguma maneira? Ela deixou a pergunta incompleta, pairando no ar como um apelo. Olhei para aquela mulher que tinha sido minha antagonista por 5 anos, quebrada, vulnerável, exposta. Uma parte de mim queria dizer não, dizer para ela resolver sozinha, deixar que ela sentisse as consequências de seus atos. Mas outra parte, a parte que havia sofrido sob o peso de expectativas impossíveis, a parte que sabia o que era se sentir insuficiente, essa parte sentia compaixão. Há um hotel a cerca de 20 minutos daqui, eu disse finalmente. O Ocean View Lodge é propriedade de um amigo meu, Robert. Posso ligar para ele e pedir que reserve 5 quartos para você.
Não será pelo preço que você esperava, mas será aceitável. Kendra olhou para mim, incrédula. Por que você faria isso por mim? Não estou fazendo isso por você, respondi honestamente. Faço isso porque quebrar ciclos de dor é importante e porque talvez, só talvez, se o seu fim de semana não for um completo desastre, você terá o espaço mental necessário para fazer o trabalho real que precisa em si mesmo e no seu casamento. Kendra ficou paralisada, como se não conseguisse processar que eu estava lhe oferecendo uma saída depois de tudo o que havia acontecido. Eu não sei o que dizer. Sua voz estava trêmula. Um simples obrigado seria suficiente, respondi sem demonstrar emoção. Obrigada, ela sussurrou, e pela primeira vez soou genuíno. Sem sarcasmo ou condescendência, apenas pura gratidão confusa. Peguei meu celular e disquei o número de Robert. Ele atendeu ao terceiro toque com sua voz alegre de sempre. Beatrice, que surpresa! Como vai você? Expliquei a situação em termos gerais, sem entrar em detalhes específicos. Robert, sendo o profissional que era, não fez perguntas constrangedoras. Claro, tenho disponibilidade. 5 quartos para amanhã, por 3 noites. Vou oferecer um preço especial para eles, já que foram indicados por você. Quando desliguei o telefone, passei a informação para a Kendra. Quartos confirmados. Você poderá fazer o check-in amanhã após as 15 horas. A tarifa é de $120 por noite por quarto. Eu a observei fazer os cálculos mentalmente. 5 quartos para 3 noites. No total, os $1.800. Não é barato, mas não é impossível. Está bem, disse ela finalmente. Nós aceitaremos. Obrigada, Beatrice. Realmente? Ryan olhava para ela com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Alívio misturado com tristeza. Então, sua família ficará hospedada no Ocean View Lodge. E nós? Ele deixou a pergunta no ar. Vocês dois decidirão o que fazer, eu disse firmemente. Ryan, minha oferta original ainda está de pé. A suíte principal está reservada para você, caso decida se hospedar conosco. Podemos ter aquele fim de semana que planejamos. Só nós dois, sem interrupções. Ou, continuei, você pode ir com a Kendra e a família dela. A escolha é sua, mas tem que ser uma escolha sua, não de outra pessoa. Olhei diretamente para Kendra. Isso significa que você não pode pressioná-lo, manipulá-lo ou fazê-lo se sentir culpado, independentemente da decisão que ele tomar. Entendido? Kendra engoliu em seco e assentiu com a cabeça. Entendido? O momento se prolongou de forma constrangedora. Consegui ver a luta interna no rosto de Ryan. Toda a sua vida adulta consistiu em escolher o caminho de menor resistência, de agradar a Kendra, para evitar conflitos. E agora ele estava sendo solicitado a tomar uma decisão real com consequências reais. Preciso de tempo, disse ele finalmente, para pensar, para processar tudo isso. Ele se virou para Kendra. Vá até o carro. Vou esperar aqui mais alguns minutos com a minha mãe e depois iremos para casa. Mas esta noite, vamos dormir em quartos separados. Precisamos de espaço. A expressão de Kendra era de puro pânico. Quartos separados foram o primeiro passo para o fim, e ambos sabiam disso. Ryan, isso não é necessário. Ela começou a falar, mas ele ergueu a mão. É sim. Por favor, Kendra, vá até o carro. Desta vez, não houve mais súplicas, nem lágrimas. Kendra assentiu com a cabeça, pegou sua bolsa e caminhou em direção à saída. Antes de atravessar a porta, ela se virou uma última vez. Beatrice, me desculpe. Peço desculpas por muitas coisas. Não sei se isso importa agora, mas é verdade. E então ela se foi, deixando Ryan e eu sozinhos. Meu filho desabou na poltrona como se todos os fios que o mantinham em pé tivessem sido cortados simultaneamente. Sinto que minha vida acabou de explodir, disse ele, olhando fixamente para o teto.
E o pior é que me sinto aliviada. Que tipo de pessoa se sente aliviada quando seu casamento está desmoronando? Sentei-me ao lado dele e peguei em sua mão. Era maior que a minha agora, calejada pelo trabalho de escritório e pelos anos, mas eu ainda conseguia ver o menino. Ele tinha sido uma pessoa honesta, respondi. Uma pessoa que vem sofrendo em silêncio há muito tempo. Como eu cheguei aqui, mãe? Sua voz embargou. Como é que eu deixei as coisas chegarem a este ponto? Papai jamais teria permitido que isso acontecesse. Ele sabia como estabelecer limites. Ele sabia quando lutar e quando ceder. Eu só queria manter a paz. E nesse processo perdi tudo o resto. Apertei a mão dele. Seu pai também cometeu erros, Ryan. Ele não era perfeito, mas aprendeu. E você também pode aprender. Ainda não é tarde para se recuperar. Ryan olhou para mim com os olhos marejados. E se eu não souber mais quem eu sou? E se a Kendra estiver certa, e sem ela eu não for nada? Escute com muita atenção, eu disse, virando-me para encará-lo. Você é meu filho. Você é inteligente, gentil e capaz. Você tem um trabalho que gosta, habilidades que os outros valorizam e um coração que merece ser cuidado. Kendra não te criou. Ela te moldou. Sim, ela te moldou, te quebrou em alguns lugares, mas ela não te criou. Você existia antes dela e existirá depois dela. E talvez, só talvez, a versão de você que existir depois disso seja mais forte, mais autêntica e mais feliz. Ele enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Será que vai sobrar alguma coisa do meu casamento depois deste fim de semana? A pergunta era genuína, não retórica. Não sei, admiti. Talvez, talvez você e a Kendra possam fazer terapia, se esforçar e reconstruir sobre uma base mais honesta. Ou talvez vocês percebam que esse casamento foi construído sobre necessidades não atendidas e expectativas tóxicas, e a coisa mais gentil a fazer é se separar. Qualquer resultado é aceitável, Ryan. O que não é aceitável é continuar assim. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Ethan passou discretamente, oferecendo-nos café, que aceitamos com gratidão. O líquido quente e amargo era exatamente o que eu precisava. Posso te perguntar uma coisa, mãe? Perguntou ele com cuidado. Quando você construiu este hotel, quando tomou a decisão de vender a casa e recomeçar, você estava com medo? Sorri tristemente. Eu estava apavorada. Todos os dias, cada decisão, cada empréstimo que assinei. Era como pular de um penhasco, sem saber se havia água embaixo. E o que te manteve firme? Perguntou ele. A alternativa, respondi simplesmente. A alternativa era ficar onde eu estava, em uma casa cheia de fantasmas, em uma vida que não existia mais, esperando que você ou alguém me resgatasse. Meu. E percebi que ninguém viria, que se eu quisesse uma vida diferente, teria que construí-la eu mesmo. Então eu fui fazendo, tijolo por tijolo, erro por erro, até que um dia olhei ao redor e vi que havia criado algo bonito. Olhei para o saguão ao nosso redor. As plantas, as pinturas, os móveis cuidadosamente escolhidos. Este lugar me salvou, Ryan. Isso me deu um propósito quando eu achava que não tinha mais nenhum. Ryan assentiu lentamente com a cabeça. Acho que preciso descobrir o que vai me salvar. Ele se levantou e me ajudou a ficar de pé. Obrigada, mãe, por hoje, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu havia desistido de nós. Ele me abraçou então, um abraço longo e apertado, do tipo que não trocávamos desde que ele era adolescente. Ele tinha um cheiro diferente agora, como se fosse um perfume caro que a Kendra provavelmente tinha escolhido. Mas por baixo disso tudo, eu ainda conseguia detectar algo familiar. Meu filho, meu bebê, minha esperança. Eu te amo, mãe. Ele sussurrou no meu cabelo. Sinto muito por ter estado ausente. Sinto muito por não ter protegido o que tínhamos. As lágrimas que eu vinha segurando finalmente começaram a cair. Eu também te amo, meu bem. Sempre. Não importa o que aconteça. Nos separamos lentamente,
ambos enxugando as lágrimas com sorrisos trêmulos. Eu preciso ir, disse Ryan, olhando para a porta onde sabia que Kendra estava esperando. Ela está no carro e temos muito o que conversar esta noite. Era um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Aparecerei na sexta-feira à tarde, depois que a família de Kendra se instalar no Ocean View Lodge. Isso funciona? Eu queria gritar. É perfeito. Mas eu acabei de fazer. Isso parece perfeito. Deixarei a suíte pronta para você. E então ele se foi. Ouvi o motor do carro ligar. Vi as luzes traseiras desaparecerem na trilha de cascalho. E pela primeira vez em 5 anos, senti uma esperança verdadeira. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei no meu quarto, no quarto andar, observando o oceano pela janela. As ondas eram constantes, intermináveis, lembrando-me de que a vida continuava, acontecesse o que acontecesse. Refleti sobre tudo o que havia acontecido nas últimas horas. O confronto, as revelações, as lágrimas, a vulnerabilidade de Kendra, que eu nunca esperava ver, e Ryan, meu filho, finalmente encontrando sua voz. Às 3 da manhã, meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Beatrice, sou eu, Kendra. Sei que provavelmente você não quer ouvir falar de mim, mas preciso lhe dizer uma coisa. Ryan está dormindo no quarto de hóspedes. Estou sozinha na nossa cama, pensando em tudo o que dissemos hoje. Você tinha razão em tudo. Eu fui terrível com você. Eu manipulei o Ryan, projetei meus próprios problemas em nosso casamento. Não sei se consigo mudar, mas quero tentar. Não por minha mãe, não por aparências, mas porque percebo hoje que estou prestes a perder o único homem que já me amou de verdade. E isso me aterroriza mais do que a desaprovação da minha família. Li a mensagem 3 vezes. Não respondi imediatamente. Eu não tive pressa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Por fim, escrevi. Kendra, reconhecer o problema é o primeiro passo, mas desculpas sem mudanças reais são apenas manipulação com outro nome. Se você realmente quer salvar seu casamento, procure ajuda profissional. Terapia individual, terapia de casal. Faça o trabalho. Não por Ryan, por você. Porque você merece ser mais do que a soma das expectativas da sua mãe. Apertei enviar e desliguei o telefone. A sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Passei os dias preparando obsessivamente a suíte principal. Flores frescas, lençóis de linho macios, uma garrafa daquele vinho que Ryan gostava quando era mais jovem. Pequenos detalhes que ele talvez nem percebesse, mas que eram importantes para mim. Às 5 da tarde, seu carro apareceu no estacionamento. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir do meu peito. Eu o vi sair carregando uma pequena mala. Ele parecia diferente, de alguma forma mais leve. Quando ele entrou no saguão, sorriu para mim. Oi, mãe. Oi, querida. Ethan entregou-lhe a chave da suíte com um sorriso cúmplice. Suíte presidencial, Sr. Ryan. Aproveite sua estadia. Ryan riu. Obrigado, Ethan. Subimos juntos de elevador em um silêncio confortável. Quando abri a porta da suíte, vi sua expressão mudar. Surpresa, emoção, gratidão. Mãe, isto é incrível. O quarto era espaçoso, com janelas do chão ao teto que davam diretamente para o oceano. A cama king size estava coberta com aquela colcha cor de lavanda que eu havia encontrado em uma feira de artesanato, uma varanda privativa com 2 cadeiras e uma mesinha, um banheiro com uma banheira funda e um chuveiro com efeito de chuva. Eu havia colocado fotos emolduradas na mesa de cabeceira. Fotos de Ryan quando criança, de seu pai, de nós 3 juntos. Ryan caminhou até as fotos e as tocou com ternura. Faz anos que não vejo isso. Sua voz era quase um sussurro. Eu os salvei. Todos eles. Pensei que talvez um dia você quisesse vê-los novamente. Ele se virou para mim com os olhos marejados. Obrigada por não desistir de mim, mãe. Por continuar tentando mesmo quando eu já havia parado de responder. Eu o abracei. Você é meu filho. Eu jamais desistiria. Ficamos assim por um longo momento,
curando silenciosamente anos de distância. Naquela noite, jantamos no terraço do hotel. Ethan havia preparado uma mesa especial para dois, separada dos outros convidados. Comemos, bebemos vinho e conversamos sobre tudo e sobre nada. Contei-lhe sobre os desafios de gerir o hotel, as personalidades difíceis, os hóspedes maravilhosos que se tornaram amigos. Ele me contou sobre seu trabalho, suas frustrações, seus sonhos que havia enterrado. Você já quis ser arquiteto? Perguntei, lembrando-me de sua paixão na adolescência. Eu costumava fazer isso. Não sei. Sinto que tenho vivido no piloto automático por tanto tempo. Nem sei mais o que me apaixona. Então, este fim de semana é para redescobrir isso, eu disse. Sem pressão, sem expectativas, apenas você decidindo o que quer da vida. Ryan assentiu pensativamente. Eu e a Kendra tivemos uma longa conversa na quarta-feira, depois que cheguei em casa. Foi brutal, doloroso, mas necessário. Contei tudo para ela. Como eu me sentia, como a família dela me fazia sentir, como as manipulações dela me desgastaram. Ela chorou muito. Ela pediu desculpas. Ela prometeu mudar. Ele fez uma pausa. Não sei se acredito nela, mãe. Ela já prometeu mudar antes, após cada grande luta, e dura uma semana, talvez duas. Então tudo volta à mesma situação. E o que você disse a ela? Perguntei. Eu disse a ela: desta vez é diferente. Ou procuramos ajuda profissional de verdade, ou eu vou embora, não como uma ameaça, mas como um fato, porque não consigo mais viver assim. Ele tomou um gole de vinho. Ela concordou. Ela encontrou uma terapeuta. Nossa primeira sessão de casal será na terça-feira e ela começou a terapia individual ontem. Fiquei surpreso. Eu esperava resistência. Isso é progresso. Ryan assentiu com a cabeça. Sim, mas ela também me disse algo que me fez pensar. Ela disse: se vamos fazer terapia, eu também preciso trabalhar nos meus problemas, na minha incapacidade de impor limites, na minha necessidade de agradar, em como o meu silêncio era tão destrutivo quanto a manipulação dela. Ela tem razão, admiti. Um casamento é uma responsabilidade de duas pessoas. Ela tem o trabalho dela a fazer. Você tem o seu. Ryan olhou diretamente para mim. Você acha que podemos salvar isso? Nosso casamento? A pergunta pairou no ar entre nós. Honestamente, eu não sei. Mas sei que, se você for tentar, tem que ser pelos motivos certos. Não por medo de ficar sozinho, não por aparências, mas porque você realmente acredita que existe algo ali que vale a pena salvar. Amor verdadeiro, respeito mútuo, um futuro que ambos desejam. Ele ponderou minhas palavras em silêncio. O oceano rugia suavemente lá embaixo. As estrelas começavam a aparecer. O sábado amanheceu com um céu limpo e o som das gaivotas. Tomamos café da manhã juntos na varanda. Doces frescos e café forte. Ryan parecia descansado pela primeira vez em anos. Eu dormi 8 horas seguidas. Horas, ele me disse surpreso. Não me lembro da última vez que isso aconteceu. Sorri. Este lugar tem esse efeito. O som do mar, a paz, a ausência de tensão. Passamos a manhã caminhando descalços na areia da praia. Conversamos sobre o pai dele, sobre a saudade que sentíamos, sobre como ele teria lidado com essa situação. Ele teria dito para você defender sua mãe. Eu disse que ele sempre foi muito claro quanto a isso. A família em primeiro lugar. Eu sei, respondeu Ryan. E me envergonho de ter demorado tanto para perceber que o traí. A ele, a você e a mim mesmo. Sentamos na areia, observando as ondas. Seu pai não era perfeito, sabia? Eu disse depois de um tempo. Ele tinha um temperamento forte. Às vezes era teimoso. Outras vezes, evitava conflitos que deveria ter enfrentado. Mas o que ele tinha, e o que nunca perdeu,
Era sua bússola moral. Ele sabia a diferença entre manter a paz e trair seus valores. Essa é a diferença. Sua mãe está errada. Você não arruinou nada. O Ocean View Lodge é um hotel excelente. Se não é bom o suficiente para ela, o problema não é você. É ela e suas expectativas impossíveis. Mais choro. Você não entende. Minha vida inteira eu tentei agradá-la. Minha vida inteira eu fui a decepção. Entendo mais do que você pensa, respondi. Porque eu também passei anos tentando ser suficiente para alguém que nunca estaria satisfeita. Kendra, enquanto você continuar medindo seu valor pela aprovação da sua mãe, você sempre perderá, porque ela nunca lhe dará o que você precisa. Não completamente, não da maneira que você precisa. Houve uma longa pausa. O que eu faço? Perguntou ela com a voz fraca, perdida. Você estabelece limites. Diga a ela que o comportamento dela não é aceitável, que você não permitirá que ela trate mal os funcionários, que se ela não consegue ser respeitosa, que procure outro hotel. E se isso significar que ela ficará brava com você, que falará mal de você em reuniões de família, que a comparará com Evelyn, aceite, porque sua paz de espírito vale mais do que a aprovação dela. Estou com medo, admitiu ela. Eu sei, mas Kendra, você já está sofrendo. A questão é, você prefere sofrer estabelecendo limites e recuperando sua dignidade ou sofrer permanecendo neste ciclo interminável onde você nunca é suficiente? O silêncio se prolongou. Finalmente, ela disse: Você tem razão. Obrigada, Beatrice. Por tudo, pelos quartos, por esta ligação, por não me tratar como eu mereço depois de tudo que eu fiz com você. Desligamos logo em seguida. Eu não sabia se Kendra realmente faria algo diferente, mas pelo menos eu tinha plantado a semente. Naquela noite, a última do nosso fim de semana, Ryan e eu jantamos no terraço novamente. Contei a ele sobre a ligação com Kendra, sobre Melissa e seu comportamento. Ryan balançou a cabeça tristemente. Agora eu entendo tanta coisa. Por que Kendra é do jeito que é? Por que ela tem tanto medo de fracassar? Ela cresceu com isso. Assenti. A dor é transmitida de geração em geração até que alguém seja corajoso o suficiente para quebrar o ciclo. Ryan pegou minha mão por cima da mesa. Você quebrou o ciclo, mãe. Construindo este lugar, recusando-se a desaparecer, estabelecendo limites mesmo quando doía. Você me ensinou algo importante neste fim de semana. O quê? Perguntei. Que o amor verdadeiro não exige que você se perca. Que relacionamentos saudáveis têm espaço para duas pessoas inteiras, não duas metades que precisam desesperadamente uma da outra. Que às vezes ir embora é o ato de maior amor que você pode fazer por si mesma. E para outra pessoa. Suas palavras me encheram de orgulho. Meu filho havia aprendido. Ele havia crescido. Ele havia encontrado sua voz. O que você vai fazer na segunda-feira? Perguntei. Quando você voltar para casa? Ryan respirou fundo. Vou à sessão de terapia com a Kendra. Eu vou fazer o trabalho. Vou tentar salvar meu casamento, se for possível, mas desta vez não a qualquer custo. Desta vez com limites claros. E se não funcionar, a questão pairou entre nós. Aí eu saberei que tentei de verdade, honestamente, sem manipulação, sem medo, e poderei partir sem culpa porque terei feito tudo o que estava ao meu alcance. Ele recostou-se na cadeira. Mas, independentemente do que aconteça com Kendra, há uma coisa que é inegociável. Você e eu, nosso relacionamento. Nunca mais vou te deixar de fora da minha vida. Nunca mais vou escolher o conforto em detrimento da nossa conexão. Eu prometo, mãe. Desta vez é diferente. Lágrimas corriam livremente pelo meu rosto. Era tudo o que eu sempre quis, Ryan. Ter você na minha vida. Para fazer parte da sua. A manhã de domingo chegou muito depressa. Ryan arrumou a mala enquanto eu preparava o café. Quando descemos ao saguão, Ethan já tinha tudo pronto. Foi um prazer tê-lo conosco, Sr. Ryan. Espero te ver novamente em breve. Ryan sorriu. Voltarei em breve. Eu prometo.
Nos abraçamos no estacionamento, com o sol brilhando sobre nós. Obrigada, mãe, por não desistir. Por este hotel, por me lembrar quem eu sou, eu o abracei forte. Obrigado por ter voltado a falar comigo. Eu vi o carro dele partir, mas desta vez foi diferente. Não havia tristeza, nem desespero, apenas esperança. Esperava que tivéssemos encontrado o caminho de volta um para o outro. 2 meses depois, recebi uma ligação do Ryan. Mãe, tenho novidades. Sua voz era calma. Eu e a Kendra tentamos. Fomos à terapia. Nós realizamos o trabalho. Mas no fim, ambos percebemos que o estrago era profundo demais. Estamos nos divorciando. É amigável. Ela ainda está fazendo terapia individual. Eu também. Nós dois estamos nos recuperando. Meu coração apertou. Você está bem? Houve uma pausa. Sim, mãe. Estou bem. Triste, mas tudo bem. Porque pela primeira vez em anos, estou sendo honesto comigo mesmo. Sorri em meio às lágrimas. Isso é tudo o que importa. 6 meses depois, Ryan se mudou para um apartamento perto do hotel. Ele começou a fazer visitas a cada 2 semanas, jantares, caminhadas, conversas de verdade. Meses depois, Kendra enviou uma carta, um pedido de desculpas sincero, dizendo que havia cortado temporariamente o contato com a mãe, que estava descobrindo quem era sem as expectativas dos outros. Respondi desejando-lhe tudo de bom, porque, no fim das contas, éramos todos apenas pessoas quebradas tentando nos curar. E às vezes o maior ato de amor é deixar ir, abandonar as expectativas, abandonar a dor, abandonar o ressentimento e abraçar a verdade, mesmo quando ela dói. Porque somente na verdade encontramos a liberdade, e somente na liberdade encontramos a paz.